Olá, meus irmãos. Hoje eu vou trazer informações importantes e curiosas e espantosas sobre Jezabel. Isso mesmo. Esse é mais um Momento Teologando e nele nós vamos explicar de forma bíblica sobre Jezabel ou o espírito de Jezabel. Há muito tempo que isso se tornou um ditado e até mesmo uma forma cultural dentro das igrejas, sobretudo nas igrejas pentecostais, de associar enfeites, maquiagem ou determinado tipo de vaidade ao espírito de Jezabel. Mas será que as pessoas leram quem de fato foi Jezabel? Quais foram as suas obras, seus atos, suas ações? Bem, gente, a história de Jezabel, que foi uma princesa fenícia, filha do rei Etibal, ela se tornou rainha após ter se casado de forma ilícita com o rei de Israel, Acabe, porque não era permitido este tipo de casamento. Os reis faziam isso a fim de terem uma relação diplomática melhor e facilitar suas relações comerciais, seus interesses pessoais. Então eles se casavam com filhas de outros reis, mesmo sendo reis de outras nações, de nações pagãs. Isso aconteceu com Salomão, não sei se você lembra. Salomão também se desviou dessa forma, porque se relacionou com princesas, filhas de reis de outras nações, nas quais o Senhor havia proibido que eles se relacionassem. Então, o que aconteceu? Jezabel, princesa fenícia, se casa e se torna rainha, se casa com Acabe. A sua história inicia no primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Quais foram os maiores erros, maiores pecados de Jezabel? Ela trouxe para a nação de Israel, trouxe para o território israelita, onde se adorava um único Deus, a religião monoteísta. As três maiores religiões do mundo e são monoteístas, compreende ao judaísmo, islamismo e cristianismo. Essas três são as maiores e adoram um único Deus, por isso são monoteístas. Então ela trouxe o politeísmo para Israel, a adoração a vários deuses. E nesses cultos pagãos havia também muita prostituição cultual, isso mesmo, cultual e não cultural. Eles se prostituíam durante seus cultos, aquilo era muito comum, muito normal na religião fenícia. E ela trouxe tudo isso para o território de Israel. Ela também seduzia os profetas, ela comprava os profetas para profetizar em favor de Acabe. Acabe já estava com seu coração desviado do Senhor, desviou o povo de Israel também. Então ela seduzia, comprando, dando luxo, dando conforto, dando pão, dando comida, dando proteção. Ela influenciava, ela influenciou Acabe para o mal, para a idolatria. Então seu maior pecado, paganismo e idolatria. Teve um único momento que Jezabel pinta em torno dos olhos. Ela se pinta e está lá em 2 Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30. Unicamente neste momento. Devido a isso, começaram a associar o enfeite, a maquiagem, a pintura da mulher ao espírito de Jezabel, aquela mulher má, aquela mulher prostituta. Só que o maior pecado de Jezabel, o seu maior erro, o seu maior problema foi a idolatria, o paganismo, desviar Acabe e o povo de Israel para a idolatria e seus cultos pagãos. Tanto que, em Apocalipse capítulo 2, quando se faz menção simbólica ao espírito de Jezabel, haja vista que ela não existia mais no livro de Apocalipse, evidentemente, mas faz uma menção simbólica quando o Senhor disse: tenham contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Qual é a relação que o Senhor faz ao espírito de Jezabel ali? Prostituição, idolatria e sedução, porque seduzia o povo para a idolatria e comida sacrificada aos ídolos e aos cultos pagãos. Não está falando nada de enfeite e nem de maquiagem. Então há um desconhecimento bíblico, de modo que as pessoas passam a sacrificar a própria doutrina. Quando eu falo doutrina, eu digo a doutrina bíblica. Pessoas sacrificam a doutrina para sustentarem suas tradições, sua cultura e seus costumes. Com todo respeito, evidentemente. É claro, as igrejas que têm seus costumes, seus hábitos, e quem faz parte de igrejas assim, se sentirem bem assim, devem respeitar seus costumes, é claro. O que eu estou falando aqui é da teologia bíblica, o que a Bíblia está falando sobre Jezabel. Agora vamos a um fato importante. Nós vemos no livro de Gênesis, eu anotei aqui para não ter o erro de esquecer,
Capítulo 24 de Gênesis, do versículo 22 ao versículo 49, nós sabemos que Rebeca é uma tipologia da igreja, Isaac é uma tipologia de Cristo. E esse casamento é uma tipologia dessa união espiritual entre a igreja, que é a noiva, e Cristo, que é o noivo. Não é? Nós sabemos isso na tipologia bíblica. Rebeca está tipificando a igreja adornada, preparada, virgem. Virgindade na Bíblia era o sinônimo de pureza, e que está se casando com Isaac. O servo de Abraão vai buscar Rebeca, simbolizando ali o Espírito Santo que prepara a noiva para o noivo. E diz o texto, e nós sabemos que Rebeca, como eu mencionei, é tipo da igreja, uma tipologia da igreja. Quando o servo de Abraão vai buscar Rebeca, o que é que ele faz? Ele coloca enfeites em Rebeca. Ele prepara Rebeca com braceletes e um pendente no nariz. Por que ninguém diz que Rebeca tinha o espírito de Jezabel por causa disso? Sendo que Rebeca é uma tipologia da igreja. Então você percebe essa falta de desconhecimento bíblico, não é, gente? A gente não pode cometer esse anacronismo, que é esse erro, trazer algo daquele tempo que tinha um valor cultural muito diferente do nosso hoje e aplicar como se fosse uma doutrina. Temos que ter muito cuidado, não disse anacronismo, esse erro dessa aplicação do tempo de lá para cá, tá? Muito cuidado. Tanto que também, eu repeti muito tanto que hoje, né? Mas vamos lá, sem edição o vídeo, do jeito que está. Esse aqui é o capítulo 16, quando Deus quer demonstrar que queria honrar Jerusalém, trazer glória para Jerusalém. Simbolicamente, Ezequiel capítulo 16, você pode ler lá 16. O profeta se utiliza de figuras como enfeites, braceletes, todo tipo de ornamentação externa da mulher aplicada a Jerusalém. Por quê, gente? Conforme foi aplicado em Rebeca. Esse tipo de enfeite, de bracelete, naquela época, na cultura semítica, simbolizava honra, simbolizava poder e riqueza. Simbolizava tudo isso. Tanto que Ezequiel usa essa linguagem, essa figura dos enfeites a Jerusalém, porque Deus queria honrá-la. Ele disse colocar enfeites nela, porque para ele simbolizava honra, poder e riqueza. Então nós precisamos interpretar a Bíblia à luz do contexto cultural, à luz do contexto histórico. Então, Jezabel era conhecida pelo seu desvio, fez Israel desviar para a idolatria e para o paganismo. Que Deus te abençoe. Diga nos comentários aí o que você achou desse vídeo, compartilhe nos seus stories com seus amigos e até o próximo Momento Teologando.